Graça e a paz, hoje dia 3 de março de 2024, leitura de Lucas capítulo 19, um capítulo um pouco mais longo do que os outros, né, que a gente tem lido. E, glória a Deus, vamos juntos, domingão aí, dia abençoado para nós. Vamos juntos. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo. Jesus ia passar por ali, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Deixa eu marcar aqui. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e, se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aqui eu quero salientar, prestar atenção no ato de Zaqueu. Em volta de Jesus havia uma multidão. Só que Zaqueu, por ser um cara baixinho, né? Baixa estatura, subiu num lugar para ver Jesus. Mas tinha gente muito mais próxima de Jesus. Só que a loucura que Zaqueu fez para ver Jesus, o esforço que ele fez, Jesus não tinha visto. E aí Jesus olhou para ele e disse: Hoje eu vou ficar na sua casa. E aí, né, nisso, mas Zaqueu levantou-se e disse: Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. Se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Simples, né? Não sei se esse momento foi na casa de Zaqueu ou foi na conversa ainda ele em cima da árvore. Mas acredito que tenha sido em cima da árvore porque ele disse, né? Mas Zaqueu levantou-se. Enfim. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Enfim, vamos lá. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: Um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 seus servos e lhes deu 10 minas. Disse ele: Façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam, e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: Não queremos que este homem seja nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os seus servos, a quem dera dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. E o Senhor respondeu: Também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei, guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és um homem severo. Tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu: Eu julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou um homem severo, que tiro o que pus e colho o que não semeei. Então por que não confiou meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, eu receberia com juros. E disse aos que estavam ali: Tomem dele a sua mina e deem ao que tem 10. Senhor, disseram ele já tem 10. Ele respondeu: Eu digo a vocês que a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem,
até o que tiver lhe será tirado. E aqueles inimigos meus, que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Nossa. Amém, né? Aqui é fidelidade, né? Sobre dar frutos, nada adianta não darmos frutos. Nem que seja um juro pequeno, nem que seja um pequeno fruto, ó. Nem que sejam simples juros de um pequeno capital. Mas dê fruto. Caso contrário, você está se escondendo, não vale a pena. Até os seus talentos serão tirados e dados aos que têm mais. Então é isso. Amém? Dê fruto. Pouco, muito, dê fruto. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está adiante, e, ao entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém perguntar: Por que o estão desamarrando? Digam-lhe: O Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como eles tinham dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhes perguntaram: Por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: O Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho, fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu digo a vocês, respondeu ele, se eles me se calarem, as pedras clamarão. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também o que traz. Peraí. Se eles se calarem, as pedras clamaram. Tá. Jesus estava fazendo a entrada triunfal e estava todo mundo louvando a ele. Aí os fariseus disseram: repreende os teus discípulos para que não façam barulho. Mas Jesus disse: eu digo a vocês, se eles se calarem, as pedras clamarão. Ou seja, se eles não louvarem, as pedras vão louvar. É tipo isso. Então não vai adiantar nada. Alguém tem que louvar. E eles vão continuar louvando. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra vocês, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu. Então ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. Disse-lhes: está escrito, a minha casa será a casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Todos os dias ele ensinava no templo, mas os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. Todavia, não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras. Amém, né? Que foi logo depois, né? Jesus lamentou sobre Jerusalém, porque Jerusalém não compreende, né? Vai ser tudo destruído porque você não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu, simplesmente, né? E aqui, por fim,
Ele entrou no templo e começou a expulsar, né? Jesus tinha feito a entrada triunfal, começou a expulsar todos, né? Porque tinham feito um covil de ladrões. E purificou Jerusalém, né? O templo. Porque todos os dias ele ensinava no templo, mas os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. Todavia, não conseguiam encontrar forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras. Jesus já estava sendo perseguido, né, pelos fariseus, pelos grandes, né, mestres da lei, né, mas ninguém conseguia pegar Jesus. Mas a hora dele ia chegar. Mas amém, glória a Deus, né? Uma leitura um pouco mais longa hoje, mas eu quero salientar aqui a história de Zaqueu. O mais importante desse capítulo, na minha opinião. Amém? Mas glória a Deus nas alturas, né? Que lindo o louvor pela entrada triunfal de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e até amanhã.